Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar uma ação que já valorizou 16.000% ao longo da sua história. Ela tá com o mesmo preço de 2018, sendo que os lucros já aumentaram 47%. Eu vou fazer uma operação nela e vou te mostrar o passo a passo. Então vamos lá! Qual ação que eu tô falando? Tô falando de Itaúsa. Ela tá numa situação que eu considero bastante vantajosa e vou te mostrar aqui o porquê. Vamos para minha tela. Então, como você pode ver, isso aqui é Itaúsa. Tô usando o site Fundamentei pra gente olhar todas as informações dela. Primeira coisa, caso você não sabia, mesmo sendo uma ação considerada extremamente conservadora, olha que bacana o retorno dela. Deu 16.000% de rentabilidade. É um retorno anual composto de 24% ao ano. É um valor bem alto, caso você não tenha parâmetro. O Warren Buffett, na vida inteira dele, conseguiu uma média de uns 20% ao ano, então 24% é uma rentabilidade muito boa. Isso sendo somente nas ações, sem considerar operações com opções. Aqui você está vendo o gráfico aqui histórico dela. Uma das primeiras coisas que eu gosto de ver numa ação é a comparação lucro versus cotação. Caso você não saiba, a cotação tende a seguir o lucro da empresa. Então, se o lucro aumenta, a cotação tenta seguir. Então, a gente vê que o lucro e a cotação da Itaúsa segue sempre bem correlacionado. A gente teve alguns momentos onde teve certas distorções e hoje o que a gente vê? O lucro da empresa, como é uma empresa boa, Itaúsa é uma holding que tem uma parte significativa em Itaú, e de uns tempos para cá vem diversificando, comprando outras empresas, participações grandes em outras empresas para melhorar o resultado, ajudar essas outras empresas a crescerem e virar uma holding. Seria uma espécie de Berkshire do Brasil. Berkshire é a empresa do Warren Buffett. Então a ideia é essa. Vem dando um resultado muito bom e a ideia é diversificar para continuar dando um resultado muito bom para os próximos muitos anos. E você pode ver aqui nesse gráfico de lucro versus cotação que o lucro, a Itaúsa se recuperou do Covid e o lucro já despontou, passando aqui da cotação, gerando uma certa pressão para a cotação corrigir e vir atrás aqui do lucro da empresa. Se a gente for detalhar os dados da empresa, eu gosto de olhar o lucro, é um valor bem relevante. E a gente pode ver aqui que o lucro de Itaúsa tem sido crescente desde o seu início, né? De 95 para cá, o lucro saiu de 198 milhões e nos últimos 12 meses foi 14,8 bilhões de reais. Em 2018, o lucro foi 9,7 bilhões, que era um lucro recorde, e mesmo assim a gente viu ano a ano esse lucro aumentar, com exceção de 2020, que a gente teve lá a crise do Covid. Então a gente vê aqui em 2018 a gente tendo esse lucro recorde e vamos dar uma olhada no preço. Se a gente abre o gráfico aqui da Itaúsa, a gente vê que hoje que a cotação está em 9,45. Se a gente volta para 2018, quando atingiu 9,45 pela primeira vez, a gente estava aqui. Se a gente dá um zoom aqui, a primeira vez que bateu 9,45 foi em 2018. E se você lembra, como eu acabei de te mostrar, 2018 fechou o ano com 9,7 bi e agora a gente está com quase 15 bi, que é um aumento de 50% praticamente do lucro. Então o lucro despontou muito e, como eu te disse, a cotação segue o lucro. Esse é o motivo da cotação ter dado um retorno tão grande. A cotação de Itaúsa subiu muito por causa disso. O lucro sempre foi aumentando e ele não parou de aumentar. Só que a cotação parou. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma situação óbvia de médio e longo prazo positiva para a Itaúsa, que se você for investidor, que tenha paciência, mesmo com opções, se você tem operações mais longas, dá para ganhar um bom dinheiro aqui, ter um bom upside aqui na Itaúsa. A gente pode também, antes da gente ir para gráfico, a gente pode olhar aqui o resultado do último trimestre. E a gente vê que, de modo geral, o Itaú veio sólido e as outras empresas também veio muito bem. Aqui está um resumo e a gente consegue ver que a Itaúsa portou um sólido desempenho, o lucro do Itaú foi impulsionado pelo crescimento da carteira de crédito. A Alpargatas e Dexo apresentou melhora na receita, que são duas empresas que tem na holding, na Itaúsa. A Copa Energia, que também é outra empresa do grupo, que vende aqui gás, melhorou aqui a recuperação de margem, né? Então melhorou os resultados. A gente tem aqui várias empresas, a Egea, que também é uma empresa nova aqui na holding,
também passou a ter avanços significativos do EBITDA, né, que é a receita descontando os custos operacionais e do lucro líquido. Então a gente vê que a Itaúsa tem feito bons investimentos e os retornos têm melhorado de maneira generalizada e consistente. E com isso, caso você queira ver aqui, está disponível aqui o resumo no Fundamentei. E se você for olhar no site Itaúsa RI, você vai achar aqui o resumão, como você está vendo aqui, do relatório de administração, que detalha bastante os resultados. Quem é um investidor que vai ter uma posição muito grande ou vai fazer operações mais longas, é legal acompanhar. Itaúsa continua sendo uma empresa muito boa e está com uma precificação legal. O que a gente vê no gráfico? A gente vê que, de modo geral, se a gente for olhar a longo prazo, existe uma grande tendência de alta em Itaúsa. Ela se beneficiou bastante do ciclo do Brasil de alta de 2002 a 2008, só que depois, em vez dela cair ou andar de lado como a maioria das empresas, ela conseguiu continuar subindo num ritmo um pouco mais devagar. Então o que a gente acredita? Se o país voltar a entrar num ciclo muito positivo, que particularmente, se você viu meus outros vídeos, você sabe que eu acredito que o Brasil vai entrar num grande ciclo de alta nos próximos anos. Pode começar agora logo no final do ano, pode começar às vezes para o meio do ano que vem. É difícil a gente precisar a data exata, mas a gente deve entrar num grande ciclo de alta novamente e isso vai impulsionar as ações para cima até passar o valor adequado delas. Esse é o normal dos ciclos. Hoje a gente está no ciclo de baixa e logo a gente deve entrar no ciclo de alta aqui no Brasil e isso vai beneficiar muitas empresas. Itaúsa vai ser uma delas. E é legal que ela é uma empresa que continua melhorando e a cotação segue de lado. Se a gente olhar o gráfico, desde 2018, a gente vê um movimento cíclico, né? Um movimento lateral de a gente atingir alguns picos e fundos. A gente tem um fundo bem claro aqui, quando a gente tem situações extremas no 6,70 aqui, que foi o que atingiu na crise do Covid. E depois disso a gente entrou num movimento lateral de variação entre a casa dos R$8 e a casa aqui dos R$11. Então, onde a gente está agora? Se você for fazer operações de curto prazo, não dá para você negligenciar esses ciclos. Atualmente a gente bateu no fundo aqui, no 8,68, e agora a gente está no meio do caminho em 9,45. O mais provável é atingir aqui essa faixa dos R$10. Depois, se não tiver nada pressionando para cima, ela deve voltar a bater mais ou menos a casa do 8. Esse é o movimento lateral que ela tem seguido nos últimos 2 anos, então a gente tem que levar isso em consideração no curto prazo. O que eu vejo aqui? Eu sou investidor, eu opero opções, tudo que eu faço através de opções. Então, se eu quero entrar em Itaúsa para o longo prazo, eu vou fazer uma operação chamada venda de put, porque caso eu vá para exercício, as opções têm um exercício, se eu for para exercício, eu compro a ação para o longo prazo. Se eu não for para exercício, eu embolso uma grana. Eu atualmente já tenho uma série de operações, como você está vendo aqui. Eu tenho feito bastante porque eu gosto de Itaúsa e está num cenário legal. Ela bateu lá o fundo e está subindo, então a chance dela entregar aqui lucro para mim nessas operações é alta. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma outra operação, exatamente como aquela, uma venda de put, para eu comprar a ação ou simplesmente embolsar uma grana legal. Então, como eu falei, o movimento mais provável nos próximos dias é de alta até chegar aqui na casa dos R$10 e daí a gente vê talvez ela repetir esse padrão de suporte e resistência. Então até lá a gente tem um tempo legal. Eu posso vender aqui opções no 9,28, ou seja, se tiver abaixo de 9,28 eu compro a ação e ganho o prêmio. Se tiver acima de 9,28 eu não compro a ação e ganho o prêmio mesmo assim. Então vamos consultar aqui os prêmios. 9,28 está me pagando 1%, 1,48% até o mês que vem, para eu correr o risco de comprar Itaúsa 9,28, que é uma ação que 9,28 eu acho um preço bom. Então eu vou colocar aqui uma quantidade grande, vou colocar aqui 10 mil opções. Se der certo eu ganho R$1.400, se cair eu ganho R$1.400 também e compro aqui Itaúsa a 9,28, ou seja, meu preço médio na realidade é esse aqui, 9,14 que você está vendo na tela. Para mim parece interessante. Caso você queira ser um pouco mais agressivo, você pode vir aqui e tentar fechar
em 9,48. Acima de 9,48 você embolsa esse dinheiro, daria aqui R$ 2.200. Caso fique abaixo de 9,48, você tem que comprar a ação. Então vamos lá, a gente falou de fundamentos de gráfico, a gente viu o padrão que a tendência bem grande de longuíssimo prazo é de alta, no curto prazo, no médio e no curto prazo, ela está andando aqui lateral, batendo suporte e resistência em locais bem claros, então dá para a gente usar isso como guia. E eu vou fazer uma operação que tem viés mais longo, que eu posso acabar comprando a ação. No caso aqui, como eu já tenho várias outras operações em valores até mais agressivos, 977, 948, 968, eu vou escolher uma mais afastada aqui no 928. Vou buscar aqui 16 centavos, que seria o meio do caminho. Vou colocar 10 mil opções. Se eu for para exercício, ou seja, se chegar aqui dia 15 de julho e tiver abaixo de 9,28, eu vou comprar essas ações. A quantidade de ações vão ser 10 mil ações, que dariam aqui R$92 mil. Então, se você for fazer uma operação dessas, tem que fazer as contas e entender o que você está fazendo. Se eu não comprar, eu ganho essa porcentagem aqui à toa. Então, eu vou enviar essa ordem. A ordem foi criada, como você pode ver aqui no book, essa ordem aqui do BTG. Eu opero pela Necton, mas hoje já todo o sistema é identificado como BTG. Está aqui pendente. Se eu esperar um pouco, ele vai executar. Se eu não quiser esperar, eu tenho que alterar e agredir o book. O que é agredir o book? Vir aqui e aceitar essas ordens de 15 centavos. O normal é esperar. Eu vou alterar aqui a minha ordem, colocar 15 centavos para executar agora e a gente vê a execução. Pronto, executei minha ordem. Eu forcei a execução aqui a 15 centavos para você ver, para a gente ter a operação aqui finalizada. Então é isso, fiz mais uma operação. Eu estou aqui com umas posições bem grandes, né? Se você fizer a conta aqui, você vai ver que tem uma quantidade enorme de ações que eu vou ter que comprar caso a ação caia muito, mas para mim faz sentido, né? Eu vou gerenciando essas posições e mês a mês elas vão me dando lucro. Esse mês mesmo eu já encerrei posições que me deram lucro aqui em Itaúsa. Então, como você pode ver, eu estou filtrando aqui as minhas operações de maio de Itaúsa e tem 3 operações aqui. E o resultado, como você pode ver, eu já embolsei R$ 4.100 dessas operações de Itaúsa. Então você pode ver aqui na minha tela, eu vou fazendo as operações, vou gerenciando elas e vou embolsando o lucro periodicamente. Eu faço isso com várias ações e uma das que eu gosto muito é a Itaúsa por causa dessas características que eu te mostrei na parte fundamentalista. E agora, caso você não tenha costume de fazer operações com opções, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que esperar. Esse tipo de operação, quando a gente vende opções, a gente chama de operações venda de tempo, ou seja, a gente ganha com o passar do tempo. Então eu tenho que esperar meio que maturar, eu tenho que esperar a operação aqui amadurecer. E com o tempo, os vermelhinhos aqui, as operações, igual aqui, essa que eu acabei de fazer, está no 0 a 0, ela pode ir para prejuízo logo em seguida que eu monto, mas o normal é que com o passar do tempo ela passa a dar lucro. E aí quando chega num lucro que eu acho razoável, eu simplesmente clico com o botão direito, seleciono zerar no alvo e zero aqui. Se eu vendi a opção, eu recebi, né? Então na hora de encerrar, eu vou pagar. Então eu tenho que pagar um valor menor que eu recebi. Eu vendi a 15 centavos, então eu tenho que recomprar a 4 centavos, a 3 centavos, por um valor menor, para eu ficar com lucro. Essa é a dinâmica. Ou então eu espero até lá no final. Se tiver abaixo de 9,28 eu compro a ação, ou então se tiver acima de 9,28 não preciso fazer nada, 15 de julho isso aqui some da minha tela e eu fico com dinheiro para mim. A dinâmica é essa, na realidade é bem simples da gente acompanhar e da gente gerenciar. É isso, espero que você tenha gostado, tenha visto Itaúsa aqui, é uma grande oportunidade para o longo prazo, é uma empresa ótima que vai continuar dando bons resultados. Tem gente que dá risada e fala que a comparação com a Berkshire não é honesta, porque a Berkshire tem 50 anos, deu um resultado muito bom ao longo do tempo, mas Itaúsa também deu. Itaúsa continua dando bons resultados e acho válido sim a comparação. Em 24 anos deu 16.000%, não vejo por que a comparação não
seria válida se o retorno tem sido muito bom. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei na parceria. Se você for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.